Vamos embora para a sexta questão. O conceito de accountability, que passou a ser bastante difundido no âmbito da gestão de resultados na produção dos serviços públicos, corresponde a... Gente, a gente viu o que era accountability, não foi? E eu disse a vocês que accountability significa prestar contas. É um instrumento novo de controle, né, que se volta para a prestação de contas para que a gente possa responsabilizar os gestores públicos. Aí eu só queria fazer mais não sei nem se isso é a resposta, mas eu queria fazer umas observações acerca de accountability. Quando a gente fala de accountability, que se dá através da prestação de contas, porque a gente só pode responsabilizar os gestores que prestam contas, porque aqueles que escondem, que sonegam, não tem como a gente responsabilizar, e a gente sabe que na administração pública os gestores têm que prestar contas, daí a lei de transparência que traz exatamente essa ideia, né? Você só tem como responsabilizar se você tiver transparência nas informações. A gente diz que a gente tem 3 níveis de accountability. Um nível que a gente chama de vertical, e a accountability vertical é aquela accountability que se dá entre o cidadão e a sociedade, entre o cidadão e a sociedade e o político e o gestor público, que estão em níveis diferentes, porque o Estado, né, está acima, ou o governo está acima, né, do cidadão, né, tem toda, né, a hierarquia aí, né, e a gente diz que o Estado tem supremacia, né, sobre a sociedade, é que impõe as regras, né, e a gente diz que a accountability vertical, ou seja, a responsabilização vertical, acontece quando o político presta contas e, através do voto e da eleição, este político não é eleito. E a gente diz, os estudiosos dizem que esse é o instrumento de accountability mais fraco no Brasil, porque nós continuamos a eleger os mal políticos, os políticos ruins, tá certo? Como a gente diz assim, né? A culpa dos políticos corruptos não são dos políticos. A culpa é do povo que elege mal os seus políticos e coloca corruptos à frente do governo, tá certo? Então, essa é a ideia. Então, a accountability vertical, ela ainda não é um instrumento muito fortalecido. A outra forma de accountability é a accountability horizontal. A accountability horizontal. A accountability horizontal vai se dar no mesmo nível, daí o nome horizontal, né? É quando o político está aqui e a gente tem órgãos de controle na própria estrutura do Estado, para, né, estar controlando e responsabilizando. Quem são esses órgãos de controle na própria estrutura? A CGU, o controle interno, os tribunais de contas, o TCU, os TCEs dos estados, né? O Ministério Público, que age na defesa do cidadão, o Poder Judiciário, né? E aí a gente está vendo o Supremo, que também está atuando, quer dizer, são todos os órgãos de accountability, que estão, né, responsabilizando os políticos pelo mau uso dos recursos públicos, certo? E esse foi um instrumento mais fortalecido, não foi aumentado, foi fortalecido da Constituição de 88 para cá, certo? E a outra accountability é o que a gente chama de accountability social, que está ligada ao controle social, que está ligado aos movimentos sociais, ou seja, é o controle da sociedade civil organizada, né, na participação das políticas públicas. E daí a gente está vendo, inclusive, esses movimentos de greves, de paralisações, que é exatamente esse controle social que foi fortalecido também, né, a partir da Constituição de 88, certo? Então, esses são os 3 instrumentos de accountability que só podem ser exercidos se houver prestação de contas e que a gente daí vai poder responsabilizar. Daí a lei de transparência para trazer isso. Sexta, o conceito de accountability, que passou a ser bastante difundido no âmbito da gestão de resultados na produção de serviços públicos, corresponde a, vamos pegar a palavrinha do bem, corresponde a uma métrica específica que para a apuração dos resultados obtidos com a atuação pública, de acordo com indicadores de desempenho e performance. Mas, gente, a accountability é uma métrica específica para a apuração dos resultados, tem nada a ver com métrica. A accountability é um instrumento de gestão voltado para a prestação de contas e para a responsabilização, e não uma métrica específica para a apuração de resultados. Não é nenhuma medida para a apuração de resultados, tá bom? Tem nada a ver com isso. Letra B.
obrigação dos governantes de prestar contas de sua atuação aos administrados, envolvendo as dimensões da conformidade e do desempenho. Perfeito! Você, mesmo que você não soubesse aqui no finalzinho, mas você entendeu. Obrigação dos governantes de prestar contas de sua atuação aos administrados, certo? Aos administrados, isso mesmo. Envolvendo as dimensões da conformidade e desempenho. Minha gente, o que é as dimensões da conformidade? A conformidade é você atender conforme a lei. A gente diz os aspectos legais, né? E o desempenho é o resultado. Ou seja, a prestação de contas, a gente chama isso muito em auditoria. A gente fala assim, vamos fazer no Tribunal de Contas, onde eu trabalho, né? A gente diz assim, existem auditorias de conformidade, existem auditorias de desempenho. Auditorias de conformidade são auditorias do ponto de vista legal, né, que você pega a prestação de contas e você analisa, né, a aplicação em saúde, a aplicação em educação, né, os índices de aplicação. Quer dizer, você analisa do ponto de vista legal. Mas existe você analisar do ponto de vista da gestão, ou seja, dos resultados que a gestão dá. Porque você pode, por exemplo, aplicar os 25% que é devido para a educação, que é o que está lá, né, é o indicador constitucional, né, para ser investido e aplicado em educação no âmbito dos estados e municípios, e você não dá resultado, a educação não melhora. Então, você tem que analisar essas duas coisas. Você analisa do ponto de vista legal, o atendimento dos preceitos legais, e a gente chama conforme a lei, que é auditoria de conformidade, né, que é atender a conformidade, mas você também tem que atender do ponto de vista da gestão, ou seja, do ponto de vista do resultado. Está dando resultado, né? Realmente a gestão, né, é voltada para o atendimento da necessidade da sociedade. Quer dizer, eu investi todo 25%, mas as crianças continuam sem sala de aula, não tem ônibus buscando as crianças, não tem merenda na escola. Ah, mas o prefeito mostra que investiu. Investiu, está lá, as notas fiscais comprovando, mas de fato não está melhorando. Então a gente tem que juntar as duas coisas. A gente tem que juntar os aspectos legais, né, que ele tem que investir os 25%, mas ele tem que investir bem investido. Aonde que ele está investindo? O que ele está gastando que não está trazendo retorno para a sociedade? Então, ele tem que dar resultado para a sociedade e ele tem que atender aos preceitos legais. Por quê? Porque o administrador público só pode fazer o que está na lei. E aí, os instrumentos de contabilidade vão verificar exatamente os instrumentos de conformidade e de desempenho, tá certo? E aí, a letra B é a letra correta para a gente, né, que atende ao conceito de accountability. Vamos ver o resto, né? Sistema de avaliação interna para aferir a atuação do agente público, que objetiva a produção do melhor resultado com o menor dispêndio de recursos. Gente, primeiro que a accountability não é um sistema de avaliação interna, é um sistema de controle, diferente do controle a priori, é um controle a posteriori, que você vai olhar, né, do ponto de vista, como eu disse, vertical, é a sociedade, né, que está, né, responsabilizando, do ponto de vista horizontal, os órgãos de controle, e do ponto de vista social, a própria sociedade que está interferindo nas políticas públicas. Então, ele não é um sistema de avaliação interna, isso aqui é controle interno, e não é um instrumento da contabilidade, é um instrumento que já existia antes, o controle interno, e ele se faz, é um dos instrumentos dentro da contabilidade, tá bom? E aí também, também outra coisa, não é oferir o melhor resultado com menor dispêndio de recursos, tá, gente? Na realidade, o foco da administração pública não é gastar menos, mas é gastar melhor, é gastar bem e melhor, é fazer o melhor pelo melhor preço. E o melhor preço não significa o menor preço, tá certo? A palavra certa é otimizar os recursos e não minimizar os recursos. Minimizar o recurso significa trazer ao mínimo. E a gente não é isso que a gente quer fazer. Trazer ao mínimo significa que você está abrindo mão de qualidade, de outras coisas. Você tem que otimizar, usar da melhor forma possível, que não necessariamente vai ser o mais barato, mas vai ser o melhor pelo melhor preço. É essa a ideia que a gente tem. Então, não é voltado para o menor dispêndio, é voltado, né, para você atender às necessidades com o melhor custo, né, e otimizando, né, os teus recursos públicos. Essa seria a palavra correta para a gente aceitar em prova, tá bom? D, avaliação pelas instâncias superiores da administração
de acordo com parâmetros estabelecidos a priori. Ó, parâmetros estabelecidos a priori já está mostrando que isso aqui é burocrático. Isso aqui, a contabilidade é um instrumento de controle gerencial, voltado para resultados. Então, jamais os parâmetros são estabelecidos a priori dos resultados obtidos com programas e ações públicas. Avaliação pelas instâncias superiores da administração e pelas instâncias superiores da administração tão pouco, né, gente? A gente pode ter até os órgãos internos, mas a CGU não é uma instância superior. A CGU é um órgão de controle interno, né, que pode ser até superior, mas não é esse o objetivo. Ela é uma instância de controle, né? Então, não é uma avaliação, assim como o Tribunal de Contas é uma instância externa, né? Então, também não é pelas instâncias superiores da administração. Não é nem superior nem inferior, é externa, né, que vai exercer o controle técnico sobre os órgãos e as entidades. Então, a D também está errada, não tem nada a ver. E a E é uma forma de implementação de remuneração por resultados, accountability, remuneração por resultados, por desempenho, de acordo com indicadores e metas claramente estabelecidos e voltados à melhoria dos serviços oferecidos ao usuário. Mas a gente tem nada a ver, a contabilidade não tem nada a ver com remuneração por resultados, tá bom? Isso é qualquer outra coisa, menos a contabilidade, tá? A contabilidade é um instrumento de controle voltado para a prestação de contas e que permite a responsabilização dos gestores, né, em vários níveis aí de governo, tá bom? É esse o sentido que você tem que botar. Pode aparecer na tua prova 2 palavrinhas que são a resposta. Ou prestação de contas ou responsabilização, daquele jeito que a gente ensinou. Mas jamais com negócio de remuneração por resultados. Não atende, ok?